Quantos encontraram? 22. Quantos encontraram? Digo amém. Amém. Está escrito: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, creia que já recebestes, então tê-lo-eis. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, creia que já recebestes, então tê-lo-eis. Você pode dizer amém? Amém. Diga para quem está do teu lado: cuidado com o que você diz. Fala mais uma vez: cuidado com as suas palavras. Queridos, nesta noite eu quero aqui pregar uma mensagem que tem feito toda a diferença na minha vida e na vida daqueles que a entendem. Eu quero pregar nesta noite sobre a fé de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que Deus tem fé? Sim. E Ele compartilhou com cada um dos seus filhos esta fé. A fé de Deus não é uma fé ingênua. A fé de Deus é baseado em certeza. Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. A fé de Deus, ela é baseada em coisas firmes. Deus tem fé, pastor? Sim, porque Deus tem certeza. Nele não há variação de dúvidas. Tudo que Deus diz, tudo que Deus fala, Ele tem certeza no que está dizendo. Fé não é sobre o que eu sinto, fé é sobre o que eu sei. A fé de Deus, ela é tão poderosa, essa fé é tão profunda, que uma vez que você entende este nível de fé, você começa a tomar posse de coisas poderosas na sua vida. A fé de Deus é um poder que Ele compartilhou com cada um de nós. Acredite vocês ou não, todo ser humano tem isto. É um poder que Deus nos deu, é um poder perigoso e também ao mesmo tempo ele é precioso. Você precisa aprender a usar este poder que Deus te deu. É chamado o poder da fé. Este poder é tão poderoso que nem Deus pode parar aquele que usa isto. Não interessa como você usa esse poder, ele vai funcionar. Não interessa onde você coloca a fé, ela vai dar certo. A fé é um poder infalível. O problema não está na fé, o problema está aonde você coloca isto. A Bíblia diz que nós devemos batalhar pela fé que uma vez nos foi dado, ou seja, Deus nos deu este poder. A Bíblia diz que para você se aproximar dele, você tem que ter fé, você tem que ter este poder. A Bíblia diz que sem a fé você nem pode agradá-lo, é impossível. Aqueles que se aproximam de Deus, a Bíblia diz que é necessário que você tenha isto. Precisamos entender nesta noite o nível de fé que Deus exige ou espera de cada um de nós. Eu torno a dizer que aonde você coloca este poder, ele funciona. Quando você crê, escute,
você crê, quando você tem fé que você pode, você está certo. Quando você tem fé que você não pode, você continua estando certo. Isso é tão sério que Jesus, quando veio aqui na terra, Ele nos ensinou como usar isto. Toda vez que Jesus fazia um milagre, Ele dizia: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus disse para 2 cegos: seja feito conforme a sua fé. Talvez você pergunta, mas não foi Jesus que curou? Mas Ele mesmo disse: a sua fé te salvou. E a palavra salvar vai muito mais além do que salvação do inferno. Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para salvação. Essa palavra significa sozo, que quer dizer uma salvação completa. Ele está dizendo que o Evangelho, que Jesus não apenas me salvou do inferno, Ele está dizendo que Jesus também me salvou da doença. Ele não levou sobre si apenas os nossos pecados, Ele também levou as nossas dores, as nossas doenças. O mesmo nível de fé que você tem para crer que Ele te salvou do inferno, é o mesmo nível de fé que você tem que ter que Ele também te curou. Tudo que chega a você aqui está alinhado ao seu nível de fé. Jesus não apenas nos salvou do inferno. Quando Ele diz para aquela mulher: a sua fé te salvou, Ele está dizendo: a sua fé te salvou dessa doença. Diga para quem está do teu lado: a tua fé te salva. Não é a minha fé que te salva, não é a fé do pastor que te salva, não é a fé do pregador que te salva, é a sua fé que te salva. Eu vou tornar a dizer: é a tua fé que te salva, também é a sua fé que te condena. Quando se trata de salvação, quando se trata de cura, seja qual for a área, você tem que saber usar a fé de maneira correta. Se chama uma fé inteligente. E a fé de Deus não é como a nossa fé humana, uma fé limitada e natural. Se você compra qualquer coisa em uma loja e o vendedor diz para você: daqui 5 dias isso vai chegar na sua casa, então você tem uma fé de que algo está chegando, de que algo está a caminho. É uma fé natural. Você está na expectativa de que algo vai chegar. Meu Deus. Mas quando se trata da fé de Deus, a fé de Deus não está na expectativa de que algo vai chegar. A fé de Deus está na certeza de que algo já chegou. A fé de Deus nunca diz: eu terei, mas a fé verdadeira diz: eu tenho. Quando você vai a Deus com uma crença errada de que Ele vai te dar, você já perdeu. Você não pode acessar o que você pensa que vai ter, você só acessa o que já está disponível. Paulo disse em Efésios 1:3: porque Deus já nos abençoou. Diga para o teu vizinho assim: Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Eu não sei se eu posso ir mais além aqui nesta noite.
Quando você começa a andar no nível da fé de Deus, você entende que a fé de Deus manda você desconsiderar os teus olhos. Desconsidere os teus olhos. Não acredite nos teus ouvidos. Não acredite no mundo de fora. Vá para o mundo de dentro e me encontre aonde Deus está. A nossa crença às vezes está tão equivocada que quando se trata de Deus, a gente pensa em um Deus fora da gente. Quando se trata do céu, se alguém te pergunta onde é o céu, você aponta é para lá. Mas Jesus disse que o céu não é para lá. Jesus disse que o céu, que o reino dele está dentro de nós. Sabe por que nós temos dificuldade de olhar para dentro de nós mesmos? Porque desde quando nós nascemos, estamos acostumados a andar por aquilo que é aparente. Estamos acostumados a andar pelos nossos olhos, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos. Jesus disse: cuidado com o que vocês ouvem. Não porá coisas más diante dos vossos olhos. Quando Deus nos criou, Ele colocou nesse corpo físico uma habilidade poderosa. Todos nós temos essa habilidade chamada os 5 sentidos. Os 5 sentidos do corpo é a maneira que Deus viu e colocou em nós. É a maneira de mandar informação para o mundo de dentro. O que você vê, o que você ouve, o que você cheira, o que você experimenta, você reprograma a sua mente, você reprograma o mundo interno. Então aquilo que eu faço aqui fora tem uma reação poderosa aqui dentro. Escute, desde quando nós nascemos, desde o ventre da nossa mãe, somos reprogramados. E quando você encontra com Deus, Ele diz a você: eu vou te reapresentar de novo. Diga para o teu irmão assim: o diabo morre de medo de você. Quando Deus Ele fizer um download, como diz Paulo em Romanos 12, quando Ele renovar a sua mente, você vai entender que você é a cara de Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Deus é espírito. O céu é espiritual. As bênçãos dele também são espirituais. Você também é um espírito. A fé também é um espírito. O diabo também é um espírito. E nós insistimos em andar na carne. Você não pode acessar o reino de Deus. Você não pode acessar essa glória, essa riqueza, este poder com a sua mente caída, com a sua mente carnal. Aleluia. Você deve conhecer a fé de Deus. A fé de Deus, ela é baseada naquilo que já é feito, naquilo que é. Se você lê a Bíblia, você entende que essa fé, ela sempre te leva para o que já está feito. Ela nunca te leva para o que será feito. Jesus disse na cruz algo que chocou a minha vida. Ele disse: está feito. Ele disse o que? Está consumado, tetelestai. Por isso que ele aparece em Hebreus, pastor Helena, sentado à direita de Deus. Ele é um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote só pode sentar depois que finaliza tudo. Cantora Meg, Deus aparece na Bíblia em Gênesis 1. Ele aparece criando, trabalhando, fazendo. No 7º ele para de fazer e vai descansar. Por que ele descansou? Porque no 6º ele finalizou. Aleluia. Quando você arruma a sua casa, quando você termina de varrer, de passar pano, de lavar as vasilhas, de fazer o almoço, e você diz o que? Agora eu vou descansar. Quando você vai para o trabalho, você cumpre a sua carga horária,
você só descansa quando algo está finalizado. Aleluia, Deus. Quando você vai para a fé de Deus, você descansa. Porque quando você vai para Deus, você não vê nada terminando, você vê as coisas finalizadas. Aleluia. Se você for para Deus, na fé do nível da fé dele, você não vai se ver sendo curada, você vai se ver saudável. Então você descansa. Não interessa o que o médico disse. Não interessa o que o governo está dizendo. Não interessa se o dólar subiu ou desceu. Não interessa como está o lado de fora. Quando você vai para Deus, você aprende e experimenta o que é a paz, que excede todo entendimento. Andamos ansiosos, preocupados, cansados, oprimidos e às vezes endemoniados, e a gente vem ao culto e diz: eu confio em Deus. Não confiamos. Eu quero ver confiar nele quando o culto acaba, quando a festa acaba. Você vai ter que voltar para a tua casa, e Deus quer que você leve esta fé com você. Deus quer que você hoje experimente isto. A fé de Deus não se trata daquilo que será. Quando Deus disse para Josué: Josué, aonde você colocar os pés, eu já tenho te dado. Eu não vou lhe dar, eu já lhe dei. Deus, quando te manda sair de um lugar, Ele já deu a ordem que aquilo já é seu. Deus está dizendo: quando eu chamo alguém, eu faço com que ele veja aonde ele chegou, aonde ele vai chegar. Já reparou que Deus não te mostra o processo? A fé não vai te mostrar o caminho. A fé não vai te mostrar o que será no meio do caminho. A fé nunca te mostra o processo. Ela só te mostra o propósito. Quando Deus te mostra o fim, o que acontece no meio do caminho, você entende: todas as coisas cooperam para o bem. Se falaram mal de você, você entende: é o céu cooperando para mim chegar lá. Pastor, a porta fechou. Se você já viu lá o fim, aleluia, você entende: não é o diabo. Deus fechou uma, mas ele vai abrir uma maior, porque o meu destino é lá. Quando você começa a andar na fé de Deus, você para de murmurar. Você entende que a sua vida não está no controle do diabo. A sua vida não está no controle dos homens. A sua vida está no controle de Deus. Deus, quando vai fazer qualquer coisa, Ele sempre começa no final. Ele sempre começa de lá para cá. Por isso que Ele é o alfa e o ômega. Ele diz: é melhor o fim do que o começo. Por que Deus sempre começa de lá para cá? Oh glória! Porque Deus, Ele vê as coisas finalizadas. Deus está dizendo: quando você conhecer a minha fé, você vai ver as coisas finalizadas. Deus não está te perguntando se você sabe como chegar. Ele está dizendo apenas: se veja lá. Se você não se ver lá, Deus não pode te tirar de onde você está. Se eu ligasse para o pastor Antônio e falasse: pastor, eu estou perdido, pastor, não sei como chegar no culto, e ele ia me perguntar: Ricardo, aonde você está? Então eu diria: pastor, eu não sei onde eu estou. Então ele diria: então eu não posso te ajudar. Mas eu digo: eu estou em frente de um material de construção assim, assim.
Então ele vai dizer: pega a direita, suba o morro, a primeira, a segunda, a terceira, a esquerda. Ele vai me dando um destino, os caminhos. Eu não sei, mas ele está dizendo: vem, entra por aqui, entra por ali. Pega isso aqui, nunca mais esqueça. Deus só exige duas coisas de você aqui hoje. Número 1, Ele só precisa saber onde você está e aonde você quer chegar. Isso é fé. Fé é clareza, é certeza. Pastor, quando eu sei onde eu estou, ele desceu no jardim e disse: Adão, onde você está? Geograficamente falando, Deus sabia. Você não pode fugir dele. Mas quando Deus disse: Adão, onde você está? Quando Adão caiu, ele se perdeu dentro dele mesmo. Você sabe o número da sua rua, o número da sua casa, o endereço da sua rua, da sua casa. Você sabe como chegar no teu trabalho. Você sabe como chegar na igreja. Você sabe como chegar no shopping. Mas quando se trata de você, você está perdido. Você está como está escrito na Bíblia: para onde iremos nós? Na pandemia, a pandemia veio para nos ensinar que nós fomos apenas doutrinados a ir ao culto. Quantos desviaram porque não sabiam o que fazer da sua própria vida? Eu estou te dizendo que se você não se encontrar aqui hoje, Deus não pode te tirar daí. E como é que eu sei, como é que eu descobri onde eu estou? É quando você diz: Pai, eu sou fraco mesmo nesta área, o Senhor pode me ajudar, Senhor? Quando você começa a reconhecer, re é um prefixo, re significa voltar, retroceder, redimir, restaurar. Reconhecer é tornar a ser conhecido. Antes você se conhecia, agora você precisa se reconhecer. Aleluia. Eu descobri que a maioria das pessoas sabe mais sobre a vida dos outros do que da sua própria vida. Estamos tentando guiar cegos enquanto ainda somos cegos. Você não pode ajudar ninguém até que você se ajude. Jesus disse para Pedro: quando você se converter a mim, salvará os teus irmãos. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Mas precisamos nos encontrar. E como é que eu me encontro? Vá para dentro de si mesmo. Vá cuidar da sua vida. Se cada crente entendesse essa mensagem, o pastor nem precisaria fazer campanha na casa de crente, campanha de libertar para libertar crente. Porque hoje se tem mais problema com crentes do que com os ímpios que estão chegando. O diabo está tentando nos manter ocupados para que as almas não cheguem. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É verdade, Jesus. Não vá a Deus pensando que Ele é um homem limitado. Não vá a Deus com essa mentalidade de que Ele vai te dar alguma coisa. Vá a Deus com a fé que Ele te deu. Vá a Ele na certeza de que Ele já te curou, de que Ele já te libertou. Você não pode se libertar até que você se veja liberto. Você não pode sair daí, ir para sua casa sem que você se veja, ou que você tenha uma imagem da sua casa na sua cabeça. Você vai concordar que nós andamos por imagens.
Jesus não é meramente um homem comum, como nós às vezes pensamos. Diz a Bíblia que Ele é o Verbo, e palavra não é palavra simplesmente, palavras produzem imagens. Por isso que Hebreus diz que Jesus é a imagem exata do ser de Deus. Palavras, livros, Bíblia são ideias, pensamentos pintados. Quando eu falo a você, eu não estou te dando apenas palavras, eu estou te dando uma ideia. Por isso que está escrito: pense nas coisas que são do alto, crie dentro de você a imagem de Cristo. O diabo não pode parar um homem e nem uma mulher que tem a imagem exata dentro dele. Qual é o tipo de imagem que você tem de você, dentro de você? O que você pensa sobre você? Alguém diz: fulano está se achando. Graças a Deus que você se achou. Você vai sair daqui hoje se achando mesmo. Porque quando você se achar, você vai parar de tomar conta da vida dos outros. Diga assim para o teu irmão: você está se achando, hein? Aleluia. Eu sei que para alguns surge como uma fala pejorativa, mas não, é Deus dizendo para você: está se encontrando, hein? Porque quando você se encontra, você para de imitar o outro. Quando você se encontra, você para de fazer para agradar o outro. Quando você se encontra, você não precisa de aprovação de ninguém. Quando você se encontra, você não se veste para ninguém. Quando você se encontra, você não precisa provar nada para ninguém. Quando você se encontra, você encontra a liberdade. Um dia uma pessoa disse para mim: pastor, quem você pensa que é? Eu disse: pegue uma caneta e um papel, que eu vou lhe dizer quem eu sou. Eu sou amado, justificado, perdoado, herdeiro das promessas, imagem de Deus, semelhança de Deus. O que mais? Aleluia. Eu não sei se você leu aquele texto na Bíblia que diz lá em Números 13: quando os 12 espias voltaram da terra prometida, eles viram que a terra era maravilhosa, mas tinha homens gigantescos. 2 homens, Josué e Caleb, viram diferente daqueles 10 homens. Os 10 homens disseram: a terra é maravilhosa, a terra é boa, só que tem um problema. Qual é o problema? É que lá tem gigante. Tem mais: somos como gafanhoto aos nossos olhos. Assim também somos como aos olhos deles. Como assim? As pessoas te vê como você se vê. Aleluia. É forte. Aleluia. Por isso que mudar o ser é mais importante. Deus não está preocupado com o ter, Ele está preocupado com o ser. Porque você tem o que você é. Aleluia. Mude a sua imagem sobre você aqui hoje. Nós vivemos como se Jesus nunca tivesse morrido e ressuscitado. Parece que essa dívida não foi paga. Somos devedores? Sim. Por uma dívida que eu tenho que pagar? Não. Quando você anda em pecado, esquece a riqueza e o reino dele. Mas quando você anda na justiça, uau! Aleluia a Deus. Eu sinto. O diabo vem a você todo dia na sua cabeça, fica te atribulando, mas você não conhece as armas. Você não sabe como lutar com ele, porque ele não vem de corpo físico. Paulo disse que a luta não é contra a carne nem sangue. Ele diz: embora andando nesse corpo, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa guerra não são físicas, mas são poderosas em Deus, espirituais. Então quando você vai lutar com alguém que não tem corpo físico, você acha que você pode vencer com uma arma física. A sua cabeça, a sua mente é a arena da batalha, aonde você decide se você vai ser um perdedor ou se você vai ser um vencedor.
Se você pegar a imagem de Deus e trazer para você, você vai ver que você é maior do que o diabo. Você é maior do que o câncer, maior do que a pobreza. Ai, 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 ai. Quando você começa a andar no nível da fé de Deus, você pode dizer ao diabo: sente-se e me ouça. Eu não sei se você já leu na Bíblia, mas está escrito: e o diabo fugirá de quem? De quem? Eu pensei que ele ia fugir de Jesus. Eu pensei que ele ia fugir do arcanjo. Mas está escrito: e ele fugirá de você, de você, de você, de você, de você. Só foge quem está com medo. Aleluia. Deus está te chamando a não confiar no seu eu inferior, mas no seu eu superior. Você é um espírito que habita dentro de um corpo, aleluia. E esse homem aí dentro, essa mulher aí dentro é perfeito. Quando o diabo vir te acusar, dizendo a você: eu sei o que você fez no verão passado, você vai dizer para ele: fala com a minha mão e olha para a cruz. Você não está entendendo? Você só pode vencer o diabo tendo duas coisas. Você tem que saber quem você é, e você tem que saber o que você sabe. Aleluia. Quem você é e o que você sabe. O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe sobre Deus? Quem é Deus? O que você sabe sobre a sua palavra? Quem é que gosta de ler Bíblia? Se você não lê a Bíblia, sinto muito, você está perdendo tempo nas guerras. Esses dias eu preguei num congresso sobre batalha espiritual, e automaticamente a minha mente me levou lá em Efésios 6. Pastor Helena, o apóstolo Paulo, quando escreveu Efésios 6, ele estava olhando para um soldado romano. Eu expliquei como era a armadura de um soldado romano, como ele se preparava. Por que Paulo começa a fortalecei-vos? Por causa do peso da armadura. Ninguém franzininho conseguia carregar aquela armadura. Eles tinham que malhar muito, eles tinham que ser fortes. Então Paulo começa a fortalecei-vos. E a primeira coisa que Paulo fala é sobre o cinturão. Aleluia. E é o cinturão da verdade. Glória a Deus. Nenhum soldado era doido de entrar numa guerra sem antes ajustar o cinto, porque o cinto era a peça principal. Era o cinto que ajustava a armadura que pegava na frente e nas costas. Era no cinto que estavam os ganchos que levavam as outras armas. Quando Paulo diz: você tem que colocar o cinto, ele diz: qual é o cinto? É o cinto da verdade. Não vá lutar com o diabo sem que você não saiba da verdade. Qual é a sua consciência sobre a cruz? Qual é a consciência que você tem sobre Deus, sobre você? Você não é esse corpo. Você não é o seu nome que os seus pais lhe deram. Você é alguém divino. Por isso que a prisão na Bíblia é uma prisão de alma. César pensou que Jesus iria tirar as pessoas dos presídios de Roma. Ele: não, eu vim tirar os homens dos presídios do diabo. Aleluia, Deus. Quando você não entende o mundo de Deus, você se torna um religioso, porque a religião mexe do lado de fora, mas o reino de Deus mexe do lado de dentro. Aleluia. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, ou seja, como é dentro é fora. Aleluia. Se você é doente aí dentro, pode ficar tranquilo que a sua cara vai ser uma cara de doente. Aleluia. Está ficando sério essa campanha? Porque Deus te chamou aqui hoje para a responsabilidade. Você é responsável pela sua própria vida. A
A minha filha tem 5 anos de idade, eu sou responsável por ela, sim, desde quando ela saiu da barriga da mãe dela, mas ela vai crescer e chegará um dia que eu não terei mais controle sobre ela. Meu amigo chefe acabou de chegar. Deus está te chamando nesta noite para andar em outro nível de experiência com Ele. Deus não quer ser a sua babá. Deus está dizendo: assuma a responsabilidade. Tem gente que nem saiu de casa ainda, mora até hoje com os pais e ainda diz que conhece a Deus. Não! Deus está dizendo para você nessa noite: eu vou te empurrar do seu ninho religioso. Eita glória! Qualquer coisa, pastor, ora por mim, pastor, estou na prova. Não! Você tem joelho, você tem Bíblia, aleluia, e tem boca. Pega na mão desse crente aí, aperte a mão dele e diz assim: se você não der glória, diga, se você não der glória, diga, a fatura do pastor Antônio vai passar para você, aleluia. Diga, se você não der glória. Tá vendo, né, pastor? Só para te descontrair aqui hoje. Quem está pegando essa palavra? Eu estou te dizendo que se você não acredita que Deus pode tirar daí, não espere o anjo descer aí para te tirar daí. Uau! Eu vou dizer algo aqui que vai chocar a sua vida. A primeira coisa que você tem que fazer para sair daí, você tem que tomar raiva dessa vidinha. Pegue raiva disto. Aleluia. Talvez alguém não entendeu que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e abundância. São duas coisas separadas. Vida com ou em. Abundância não é uma coisa comum para quem nasceu lá na sarjeta. Abundância não é uma coisa comum para quem nasceu comendo comida da lata de lixo. Abundância não é comum para uma pessoa que nasceu como eu nasci, onde eu nasci, de onde eu vim, quem são os meus pais, a minha árvore genealógica. Toda vez que Deus aparecia para mim e falava: meu filho, tudo isso é seu, eu dizia: eu não mereço isso. Isso não é para mim. E Deus dizia: eu preciso fazer um download na sua vida. Eita. Tem gente aqui que, se você for num rio e pegar um copo d'água e falar para o rio: tá bom demais um copo d'água, ele vai dizer: volte aqui e pegue o quanto você quiser, porque eu sou uma fonte. Aí nós somos tão religiosos, a nossa fé está tão lá embaixo, que quando Deus nos faz uma promessa, logo você pensa de onde você veio, você pensa sobre a sua cultura, você pensa sobre a sua família. Ninguém na minha família teve um carro desse, por que eu vou ter? E Deus diz: mas você vai ser o primeiro da sua família. Diga, teu irmão, assim, depois dessa mensagem, a sua face, vou ser mais pejorativo, a sua cara. Diga assim: você está com cara de rico. A pastora tem cara de rica, não tem? Aleluia. Porque o coração alegre, um coração rico, um coração saudável, um coração próspero, um coração livre. Oh, irmãos, você sabe quando o crente está oprimido, é só olhar para a cara dele, é só olhar para a cara dela. Deixa eu dizer uma coisa: você nunca está oculto aqui fora, porque o que você faz, o que você diz, o que você veste, aonde você vai, denuncia o homem que está aí dentro. Deus está te chamando para andar em outro nível. Um dia eu vou parar para contar o meu testemunho do que Deus tem feito de 4 anos para cá. O que demoraria 40 anos, Deus me deu em 1 ano.
Porque quando você vai para Ele, Ele remiu o tempo. Você nem precisa mudar de casa, nem de bairro, nem de rua, nem de cidade, nem de país. Fique onde você está e mude a sua mentalidade para a mentalidade do seu reino. Quando a Bíblia diz que Deus quer te transportar da treva para a luz, não é te transportar de bairro. Deus não quer te transportar da igreja para outra igreja. Deus não quer te transportar de um prego para o outro. Ele diz: não, fique neste e exiba a minha glória. Os homens estão correndo para lá e para cá, não sabem mais o que fazer. E Deus está dizendo assim, como Ele disse para Agar no deserto: eu não vou abrir a fonte, eu vou abrir os teus olhos. Diga para quem está do teu lado: Deus não vai abrir a fonte, porque a fonte já está aberta. Diga: Deus vai abrir os teus olhos. A riqueza que você precisa está perto de você. A bênção que você precisa está perto de você. Aleluia, a sua necessidade está na tua cara. Mas como é que Deus abre os meus olhos? Despertando a sua consciência. Pegue na mão desse crente aí, por gentileza, aperte a mão dele até dizer aleluia. E diga assim: a fé de Deus. Diga: a fé de Deus. Diz: está feito. Diga: a religião diz: será feito. Mas a fé de Deus diz: está feito. O médico diz: vai ser curado. Mas a fé de Deus diz: já está curado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pastor, já tem gente pegando essa mensagem aqui hoje. Meu Deus, passou. Fique de pé nessa noite. Isso é maravilhoso. Quando eu entendi a fé de Deus, há 4 anos atrás, pastor Wanderson, eu era chamado de doido, porque eu dizia ter sem ter. Eu dizia ser sem ser. Alguém dizia: quem ele está pensando que é? Lá vai o riquinho da família, tinha R$1 no bolso. Sem R$1 no bolso eu entrei em concessionárias que eu nunca entrei. Sem R$1 no bolso eu chegava num restaurante chique, tomava um suco de R$10. Porque quando o eu de dentro ele se levanta, ele diz para o eu pobre de fora: vá àquela loja. Mas você diz: mas eu não tenho dinheiro. Cale a boca, me obedeça. Aleluia, porque eu estou conectado na fonte. Aleluia, Deus. Quando você se conectar com Deus de verdade, te prepara, porque você vai ter que deixar gente, deixar de andar com gente, vai deixar de frequentar lugares que não é para você mais estar lá. Te prepara, porque quando você começa a andar no nível de Deus, Ele vai te separar de muita coisa. Pasme os senhores, se você se conectar com Ele, dependendo da sua conexão, até de igreja você vai ter que mudar. Isso é assustador para muita gente. Não porque você não queira, porque quando você não quer sair de um lugar que Deus quer que você saia, Ele arruma um jeito de te expulsar de lá. José, quando ouviu o final, Deus disse: vou ter que expulsar ele da casa. Quando José viu o final, Deus disse: vou ter que expulsar do meio da família. Quando Abraão viu o final, Deus disse: sai do meio da parentela, da família, da cidade, larga tudo e vem, porque você pode ver e não ir. Meu Deus, aleluia. Deus te mostra o final. A decisão de ir é com você, e sair da terra é deixar gente. Eu amo essa palavra. Bata assim na mão de alguém, assim, bata assim. Faça assim, dedinho de profeta.
Diga assim: você crê que Deus vai falar na minha boca agora para falar com você? Diga assim: Deus vai fechar a mensagem me usando para falar com você. Diga: você está preparado? Porque é pesado que Deus vai falar agora, fechando a mensagem. Diga: está preparado? Diga: está preparado? Diga assim: lá vai. Assim diz o Senhor. Mais forte: assim diz o Senhor. Vai. Mais forte: vai cuidar da sua vida. Oh, aleluia. Sai da frente, Satanás, porque este homem, esta mulher descobriu quem ele é em Deus. Você e Deus é maioria. Quando você vai para a fonte, você se torna imparável. Meu Deus, é nessa hora que minha esposa faz falta. Irmãos, é raro eu sair sem minha esposa. Quem conhece a cantora Gessimara? Ela é uma bênção. Canta uma bênção. Queridos, que Deus manifeste do lado de fora o que já foi feito do lado de dentro. Você quer que fé é sobre aquilo que já está feito? Então sai daqui hoje agarrando isso, segurando isso. Não mais se preocupa como você vai chegar lá, apenas se veja lá, está feito. Pastor, suba aqui, pastor. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu quero aqui, pastor, agradecer a vida do Senhor por essa oportunidade. O pastor nos ligou, irmãos, e a gente conversando, eu falei: pastor, é um prazer estar lá com vocês. Você acredita que até hoje eu não cobro para pregar, pastor? Sério? Até hoje. Um dia eu disse para Deus: Deus, eu não quero cobrar para pregar, e minha esposa também não cobra para cantar, e ela canta os maiores eventos desse estado. Eu disse para Deus: Deus, então eu quero dinheiro. Eu falei, pastor, eu falei para Deus que eu queria, foi muito claro: eu quero dinheiro, Senhor. E ele disse: você não precisa de dinheiro, você precisa de ideias, porque ideias atraem o dinheiro. Então me dá ideias. E Deus me deu essa ideia aqui, ó. Essa aqui foi a primeira. Nós temos 6 ideias poderosas. Essa aqui foi a primeira: Bíblias femininas personalizadas, completa de tudo. Só falta falar em línguas estranhas e sair Coca-Cola, pastor. Letra grande, harpa cristã, corim de fogo, alpeta corrigida, divisor de texto, caneta para marcar texto. Lá na mesa tem umas 30 lá. Eu estou com pouca fé, né? Eu só trouxe 30. E além de tudo, você compra essa Bíblia hoje e só paga no dia 20 do mês que vem. Glória a Deus, aleluia. Aí alguém pensou: esse cabra é doido, você não me conhece, aleluia. Vai estar lá fora, vou pegar teu número, teu WhatsApp, e a gente vai se falando por lá. O pastor nem vai saber quem pagou, quem não pagou, aleluia. Para não atribular o povo aqui, aleluia. Mas tem um detalhe. Qual o detalhe, pastor? Só quero deixar você ciente: é que os anjos estão ao meu serviço. Aleluia a Deus. Essa glória. Passa lá fora, eu vou pegar teu número, teu WhatsApp, e vai dar tudo certo. E você vai ver a sua Bíblia hoje. Diga assim para quem está ao teu lado: diga assim, deixa Deus te usar, vai. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar para mim hoje. Passa lá, irmãos, e abençoa a minha vida, a minha família, e Deus certamente vai te abençoar. Aplauda Jesus pela sua vida aqui hoje. Palavra linda, né? Linda de ver. Quando Deus mexe com o nosso interior, mexe com o nosso ser, que a gente sai assim, enriquecido, né? De estar. Gostei desse fone. Vou passar aqui para a senhora Helena. Pode tirar? Palavra maravilhosa, né, irmãos? Esse varão, no dia que ele, quando ele não sabia quem ele era, a gente buscava ele para trazer para a igreja para ele pregar. Tinha carro,
E a gente ia buscar ele. Depois que ele descobriu quem ele é, gente, vocês precisam ver o carro desse homem, tá? Vai lá no Instagram, olha os vídeos dele. Que carro é dele, meu Deus? E depois é eu que sou a rica. Eu com o carro daquele, pastor, eu não parava em hotel a viagem, não. Eu dormia no carro. Carro de rico, irmãos. Ó, então, irmão, obrigado, tá? Pela a honra de ter vindo aqui, tá, Varão? A casa dele. Muito obrigado, a casa dele, a honra de ter vindo aqui. Eu quero falar para os irmãos o seguinte: tá chegando aí o Dia das Mães, né não? Ó, Dia das Mães. Você, marido, você, filho. Ó, compra a Bíblia feminina, ajuda o varão, tá? Irmãos, ajuda o varão a ele aí nesse ministério dele de bênção. Aleluia. Amém? Denise, cadê? Irmãos, hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos, no 7º elo, nós vamos fazer 2 sorteios. Nós vamos sortear para 2 pessoas. Pega aqui, Maria, um nome. Aqui, meu irmão. Eita! É forte, hein? Ó, o nome